um Desenhando com Del Rey com Ana Rangel. Tudo A bem, gente, gente? isso. A gente se conheceu na época do meu amigãozão, né? Na 2D Lab. Você é do Rio, né, Ana? Uhum. Sim, E sou do eu Rio. fui pro Rio, para a produção do meu amigãozão. E estávamos todos na mesma produção ali da primeira temporada. E você estava na arte e eu estava na animação, né? Isso. E a gente teve um pouco de convívio. Foi uma época muito legal da minha vida, eu especificamente, porque mudou tudo, assim, né? Então, eu tenho muito carinho por todo mundo da época da 2D Lab. Ontem eu tive um encontro emocionante aí com o Chuvisco e com o Paulo, né? Ai, que E, show. a gente não teve como não falar, né? Como foi uma fase legal, assim, né? Uhum. Não sei se foi assim para você, mas daí Não você foi. me diz. Uhum. Mas isso, se apresenta, Ana. Fala aí, deixa eu falar, né? Você é cenarista, né? Você trabalha com arte para animação, não é isso? Isso. Eu principalmente trabalho com arte para animação, Uhum, de cenários, uhum, e uhum, trabalho tanto com cor quanto fazendo. Aquela coisa, né? Dependendo da necessidade, a gente varia. uhum. Então, o meu foco maior está sendo cenários. Durante todo esse período em que eu trabalhei com animação, sempre o foco maior está sendo cenários. Mas eu também já Uhum. trabalhei alguma coisa de personagem. A gente vai se adaptando na necessidade, né? Mas, Quanto tempo você está trabalhando com cenário, assim, ou com arte geral e especificamente com cenário, se você puder fazer uma distinção, só para a gente. olha, que eu lembre, posso estar errada, as datas podem estar erradas, mas eu comecei em 2004. Então, Legal. um Já para tempo. animação, para fazer cenário de animação. Então, era cenário de animação, mas era um pouco diferente, porque na época, quando eu entrei de estagiária, não existia ainda o estúdio que eu trabalhei, né, a 2D Lab, ainda estava em estado embrionário, estava crescendo, e Ah, aí sim. no mesmo lugar tinha o Mundo da Criança, né, que era uma Ah, tá. plataforma de jogos infantis. Uhum. Então, assim, eu fazia para esse cenário, como era estagiária, né, a gente faz um pouquinho de tudo quando a gente é estagiária, né, Sim. então, E o que dentro do aparecesse eu estúdio, fazia. exatamente. Né? Uhum. Então, eu fazia cenário, fazia ilustração. A gente trabalhava normalmente em Flash, em 2004, né? Que era Uhum. o programa principal na época. Então, tudo era em Flash. E Ah, você aí, fazia cenário em Flash? fazia os Uau, uau. cenáriozinhos, as coisinhas todas eram em Flash. Uhum. Tinha alguma 2004, coisa. você tem toda a razão, verdade, É, verdade. a gente. Porque o que acontecia? Tinha coisas que a gente fazia no Photoshop, né? Mas a plataforma do Mundo da Criança, na época, ele era uma plataforma digital, mas a conexão era discada. Então, se a Hum, gente usasse muito arquivo de imagem, não subia, o jogo não carregava. Então, a gente começou a otimizar, né? Então, as animações eram todas feitas em Flash, a gente secava o arquivo o máximo possível, então tinha uhum. coisas em Flash em todo vetorizadas. Então, eu comecei vetorizando muita coisa em Flash já, né? E trabalhando um pouco com Photoshop, Legal. mas tentando equilibrar. Não, desculpa te interromper, mas só queria você explicar um pouco o que que é essa plataforma do mundo da criança exatamente? Ela ainda existe? Como é que é isso? Olha, eu acho que não existe mais, porque ele era um produto Uhum. que o estúdio produzia e eram vários mini-jogos. Eu até fiquei Uhum. curiosa, deixa eu ver se ainda. Vamos ver aqui. Sim, Porque faz tanto tempo, eu vou procurar também. é um material assim. Ele era bonitinho e tal, tinha vários joguinhos, mas eu acho que não tem Não, nada. é, Não tem pelo mais menos o nada. Google. Ah, não, mas tem aqui sim, o mundo da criança Jundiaí. Eu Não, acho que deve ser a mesma coisa, não é não? não, 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 não. Não, esse aqui eu acho que é um centro cultural, né? Em Jundiaí. Não, acho que De recreação. meio. Então, eu achei umas coisas assim muito antigas que era a home do mundo da criança que a gente tinha, mas eu Uhum. acho que é conteúdo de blog, coisas antigas que o pessoal publicou assim e ficou por Uhum. aí mesmo.
tô tentando ver a data aqui, mas faz muito tempo. Mas enfim. Não, pra você ver, assim, era uma... Em 2004, né? E era bonitinho, porque eram vários planetinhas, cada planetinha tinha um tema, e Legal. aí tinha uma coleção de jogos e histórias para crianças. Então, assim, era bem legal, porque era muito diversificado, né? Foi quando eu comecei a ter uma noção de produção. Legal. Isso foi muito bom, porque como a gente na época produzia uns 4 conteúdos por semana, assim, era uma equipe grande. Então, assim, eu tinha uma visão de ciclos de produção bem curtinhos. Então, para fazer, era muito bom. Né? Uma equipe grande, tipo, artista, animador, programador. Sim, tinha pessoal de som, meio que todo mundo trabalhava numa sala som, grande. também áudio, é verdade. Foi a primeira, e quem coordenava o Mundo da Criança era o Mário. Já era o Mário, legal. Já era o Mário. O Mário eu quero chamar para vir aqui, né? Eu já até te falei, mas eu preciso mandar uma mensagem para ele especificamente, para ele vir aqui falar. Porque... Ele é muito gente boa e ele conhece muito. Ele conhece todos esses processos muito fácil. E é exatamente isso, né? Eu estagiária e o Mário tentando regular a minha produção, né? Porque a gente também é caótico, né? E aí foi uma experiência muito boa, porque é exatamente isso. Como eu tinha uma pessoa coordenando muito organizada, isso me deu uma visão muito legal de produção, né? De como pode ser organizada a produção de um jeito legal, né? Legal. E ver o produto sair. Isso que é elogio, né? Se a produção já estava... você tá elogiando o Mário tanto tempo depois, não é porque você tá querendo fazer um jabá pro chefe, né? Porque não, realmente ele era, né? Não, cara, eu realmente gosto de trabalhar com ele. Sim, eu tô brincando. Eu sei que o Mário é muito bom, tô só enchendo a paciência. Sim, não, e eu falo isso muito tranquila, porque ele é o cara que normalmente quando ele vai pedir o trabalho pra mim, ele já sabe o que ele quer. Então ele já fala, eu queria isso, aí ele dá referência. Tipo, não é aquela guia, visão, né? de produção intua alguma coisa que você fala, mas o que você quer? E o cara não sabe dizer o que ele quer. Faz um desenho bonito aí, por favor. Mas aí quando você faz o desenho, tá achando que vai arrasar e o troço... Não, mas era isso que eu queria, né? Aquele briefing aberto pra caramba. Aberto, né? Então, assim, isso ajuda muito, ainda mais quando você tá começando, né? Ajuda a você se centrar um pouquinho, assim. Então foi uma experiência muito boa. Tá, ótimo, legal. Mas espera aí, vamos devagar. Primeiro que você tem que começar a desenhar, não esquece disso, hein? E segundo, que eu gostaria de falar um pouco da vida pregressa. O que você acha de interessante pra gente saber? Bom, você já falou que você é da cidade do Rio de Janeiro aí, e o que você, né, como é que era a Ana vamos falar, uma aspirante do desenho, né, no Rio de Janeiro? Em que época aconteceu, de repente, de você começar a sacar que era isso que você queria fazer da vida e tal? Acho que esse começo, assim, eu falo pra galera falar formação, né, mas a formação às vezes é informal, né, às vezes é os lugares onde você aprendeu, né? Porque, assim, eu sempre gostei de desenhar. Eu comecei a desenhar mais sério, assim, eu acho que foi a partir dos 7 anos que eu pedi, olha que eu pedia de presente sabe aqueles cursos de livrinho do Instituto Universal Brasileiro? Que vendia, você comprava um encartezinho e mandava, eles mandavam os livros para você. Eu comecei ali. Né? Tá. Então, assim, eu adorava desenhar, mas você não tem aquela base. Eu tentava copiar algumas coisas, mas se percebia que estava faltando material. E eram as duas coisas que, assim, enquanto eu era criança, eram os 2 materiais que eu tinha, porque não tinha internet naquela época, né? Era esse curso do Instituto Universal Brasileiro e também existia uma coleção de fascículos da Salvat, que era História da Arte. Legal. Que eram os fascículos de História da Arte. Então aquilo ali era a minha busca na internet. Que legal. Então tinha um conteúdo. Sim. É legal. O Paulo falou também, né? Apesar de eu acho que o Paulo é de uma geração talvez anterior à sua, né? Mas ele falou que também, né? Era muito pesquisa meio que pessoal dele, né? Então, tipo, vocês não tinham
nessa época, livre acesso a lugares, vamos chamar, autorizados, de estudo, de desenho, assim, né? Sim, sim. E na verdade, eu moro no Rio e eu moro na Ilha do Governador, que ainda é um lugar Uhum, menor ainda, né? sim. Então, assim, não dava para ir para muitos lugares, né? E, e aquela coisa, você sabendo o que procurar, fica mais fácil. Agora, quando você ainda não É. sabe o que procurar, Então, exatamente. Eu acho que o começo do desenho né? é exatamente isso, né? A gente está com o aprendizado muito aberto ainda. A gente não sabe, né? O que que a gente quer, né? O Paulo Sim. falou que era quadrinho, né? E tem várias pessoas da nossa geração aí que, né? Primeiro é a paixão pela primeira coisa que aparece, que no caso o Uhum. quadrinho. Tem muita gente que fala que, né? Que comecei por causa do quadrinho tal, então, né? Não, mas esse que é o negócio. Quadrinho eu entrei depois. Porque, Então, na legal. verdade, no início, eu tinha isso. Aí, quando eu Uhum, fiquei adolescente, 15, 16 anos, eu comecei pro lado do quadrinho, né? uhum, uhum. Porque também tem isso, foi o que eu falei, como a área em volta da minha casa não tinha muita variedade de coisa, e também tinha uma coisa bizarra de que não era Uhum, comum mulheres uhum. consumirem quadrinho. Ah, tá. Então, Então, interessante você falar isso. Interessante você falar não isso. era comum. A ponto de, tipo, minhas amigas não iam comigo na banca de jornal comprar quadrinho do X-Men. Era basicamente. Então, é interessante você falar isso, porque, por exemplo, a minha irmã, ela é de 89, né? Uhum, Então, ela é 7 anos, 6 anos, acho que 7 anos mais nova que eu. E ela tinha algumas revistinhas já, quadrinho, que você percebia que era infanto-juvenil focado no público feminino já. E, uhum. e aí ela ia na banca comprar, né? Mas eu imagino que, poxa, para a nossa geração já não tinha isso. E a geração anterior, então, menos ainda, né? É porque, na verdade, eles ainda não tinham modelado o mercado para esse tipo de público É, consumidor. Né? isso, Eles viam um isso. quadrinho para mulher, era a Turma da Mônica. Era uma coisa fofinha que as mulheres gostavam. Era a Turma da Mônica, né? É, E e aí, essa parte, talvez seja isso que deu tanto sucesso para eles, né? Que já sim, pegou, né? Pegou todo tipo de público, né? A criança, em sim, modo sim. geral, gostava daquilo ali, né? O produto da Turma da Mônica, ele é um produto familiar. Né? Uhum. Ele foi feito de um jeito que cria uma coisa legal familiar, né? É. Então, assim, esses outros quadrinhos de ação, etc., ele já não tem mais esse foco nesse público, né? Uhum. É. Possui um pouco mais de violência, coisas assim, e era coisas na época, né? Era esse tipo de quadrinho e aqueles clássicos mais Tex, Isso, isso. Conan, né? Que era aqueles quadrinhos com as artes assim fantásticas. Esqueci o nome dele. Qual era o nome dele, menino? Do artista? O Sal. do Tex, eu não faço a menor ideia. Eu também sou Não, muito ruim pra quadrinho, Ana. Eu, tipo, não é é, Serpieri? era o Serpierre que fazia Tex? Eu acho que ele. Serpierre, eu conheço ele de ficção científica erótica, né? Tipo Manara, assim. Mas eu acho que ele chegou a fazer um Eleutério pouco de Serpierre, Tex. né? Eu acho que ele Pode chegou a ser que ele fazer tenha feito, Tex. sim. Pode ser Ele que ele chegou a tenha fazer feito. Tex. Eu já Deixa eu tô ver. vendo Agora eu aqui. também fiquei curioso. Ele é muito conhecido por Druna, Isso, exatamente. O cara da Druna. Eu mas conheci ele pessoalmente. que Ele, legal. ele foi numa como é que fala? Das escolas da Abra, na época que eu estudava na Abra. Uhum. E aí eu fui lá e conheci ele pessoalmente, ele autografou e tal. Não sabia que ele tinha feito Tex, olha que Não, interessante. mas você confirmou aí? Porque Não. a minha cabeça é uma caixa de caos, assim. Pode ser uma outra pessoa que começa com o mesmo nome, porque o, Aqui tá parecendo que é bem autoral mesmo o trabalho dele, só se tiver algum específico, algum número, né? Deixa eu ver. eu acho, eu devo estar misturando coisas. A gente Ah, pode não, é depois. sim, ele tem umas capas do Tex, sim, ó. Aqui, ó. É, O Herói e Lenda, Tex. Aí, Paulo Eleutério Serpieri. Não sei se, de repente, ele é o criador, né? porque Exumido. eu não lembro de todos os detalhes, assim, porque às vezes você vai lendo muita coisa, né, e fica no seu subconsciente.
Porque é exatamente isso. O Serpieri, ele tinha esse trabalho no Tex, e tinha a Druna, que é o que fez ele fazer muito sucesso, né? Isso, exatamente. Eu olhava. Super, super exagerado, explícito, né? Uhum. Eu falava, é muito bonito, né? É uma, Era muito você não bonito. pode ignorar a qualidade da arte, Não dá, não independente do dá. conteúdo, sabe? Exatamente. O CPR é o tipo de cara que você não pode pensar no conteúdo de forma moral, né? Porque a arte suplanta tudo isso, né? A anatomia, o trabalho de sombra e luz, né? É muito. E aí a ambientação, né? Ele criava umas cenas, até eu tô vendo agora o Tex, eu não conhecia, Uhum. mas é a mesma coisa, né? Um ambiente assim muito real, né? Você tá lá, né? Sim, E na sim. Druna dava essa impressão mesmo. Inclusive, a Druna é super. Por mais que seja erótico, assim, eu lembro de ter dois livros da Druna, e um deles mostra o lugar onde eles estão, né? Que é tipo uma Uhum. nave que tá vagando pelo espaço. E, meu, é uma das primeiras encontros que eu tive com o horror cósmico, assim, com essa Uhum. ideia de. E aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, que assustador isso, né, cara? Porque assim, por mais que você tenha sido atraído pela bunda da Druna, a exposição dos corpos e tal, tem um fator ali de horror cósmico que na hora que você entrou, você fica um pouco impactado com aquilo ali, né? Sim, e na verdade, o caso do Serpieri, eu sempre Uhum. lembro do Serpieri junto com o Shelley. Shelley, aquele outro artista, que também é muito conhecido pelos desenhos vistos do ponto de vista erótico, mas ele tem umas paisagens fantásticas, que ninguém É, fala. esse eu não conheço. Não, você conhece. É que Você tá eu tô falando do falando mal. Egon Schiele? Não é o Egon Schiele, porque o E, Egon Schiele é outra época, né? não, é outra época, mas eu falo que é Ah, o tá. quanto o Você tá público comparando. Sim, o sim, quanto o sim. público acaba Uhum. focando num tipo de trabalho que o cara produz, Ah, sim, né? sim. E aí a pessoa é E, mais, às vezes, né? e o Mais cara ampla, vai assim. além, sabe? E Uhum. ele também tem umas paisagens maravilhosas, se você não viu, veja, né? Uhum. É Uhum. difícil, assim, de achar livro. Eu tenho um livro das paisagens dele, mas eu achei muito legal depois que eu encontrei, né? E como eu trabalho com cenário, né? Você está sempre buscando. E foi uma experiência muito legal encontrar esse outro lado, sabe? Do artista, assim. Foi muito bom. Muito Mas, legal. mas enfim, aí eu fui pro lado do quadrinho, né? Uhum. E aí eu comecei a desenhar. Primeiro foram os europeus, então, quadrinho. Eu tinha alguma ideia dos quadrinhos europeus, porque os meus vizinhos, as minhas vizinhas, que eram minhas amigas, tinham irmãos mais velhos que tinham esses quadrinhos. Então, Ah, você tá. vai visitar as casas das pessoas e você acaba olhando e fala, olha, tem Isso. isso, né? Sim, sim. Mas você não tem, você só vê enquanto você tá lá na casa da pessoa, né? É tipo logística de anos 80, né? Tudo é assim, você tem que ir descobrindo as Não, coisas, né? exatamente. Isso aí é muito comum, né? Galera Isso. Aí eu dessa época. comecei a me ligar que tinha esse tipo de arte, que eu achava bem maneiro também, que tinha um detalhamento, uma coisa bem interessante. E Uhum. aí depois eu comecei a virar os olhos para quadrinho mesmo, que aí foi quando eu comecei a ler X-Men, né? E tanto na Legal. época eu gostava da história, e a arte era uma coisa fora da minha perspectiva, assim, sabe? Eu não conseguia. Mas o que? Você, tipo assim, não tinha interesse naquilo ali, assim? Ou o quê? Não, eu tinha interesse, mas foi o que eu falei, eu ficava vendo história da arte clássica. Ah, entendi, Aquilo entendi. não fazia parte do meu mundo, Não estava no seu né? mundo, sim, é um desenho talvez muito superficial, talvez que atende, né, um aspecto mais de entretenimento e tal, né? E a ideia da quadrinização, de como a coisa funcionava. Aí eu comecei a puxar esse outro lado, né? Uhum. Que era mais de quadrinho mesmo. Aí comecei a gostar de fazer e fui embora no quadrinho. Né? Ana, Diga. desculpa te interromper, mas você tem que começar a desenhar, Ana. Senão você não Ah, vai tá dar tempo de bom. você. Tá, Que cara beleza. chato, que cara Não, chato. você tem que me coordenar, porque eu sou perdida. Eu posso É ficar isso aqui aí, horas. tá bom. Tá bom, Tá, então eu tô autorizado, hein, a falar que você tem que começar está seu desenho. autorizado. Pode deixar. Porque senão a gente. Depois. O que aconteceu? Teve um colega que eu gravei recentemente que falou, pô, mas eu ia ainda fazer isso. Tô falando, não, cara, mas agora já foi, né? Agora. Aí a pessoa fica chateada comigo, né? Que acabou, né? Não dá pra gravar mais tempo? Não, tá de boa.
E eu até vou fazer assim, vou te dizer, o que eu vou fazer aqui é, tipo, aqueles desenhos que eu faço mais no final do dia, de bobeira, pra Isso, tentar mas é achar esse. alguma coisa, Isso, né? isso. Isso, E isso. não tem um foco assim, eu quero fazer uma arte Legal, fantástica. legal. Vai ser isso? Ótimo. É isso que eu quero mostrar, então fica à vontade. Perfeito. Então, assim, Posso te guiar então na conversa? Bom, você falou acho que então do sim. quadrinho, né, como estágio de estudo, junto com coisas de história da arte aí de banca de jornal, né? Você falou? Aí eu comecei Banca de banca de jornal? jornal, aí eu Uhum, comecei a me arriscar por Vertigo também, porque as histórias eram mais interessantes, né? uhum. Então, eu acabei indo para esse lado, né? E aí Ó, foi. já gostei do começo aí, hein? Você fez um- uma texturona aí gigante, né, no meio, num layer, e agora você já está fazendo umas blocagens em cima no outro layer, não é isso? É porque eu, pessoalmente, prefiro começar jogando alguma coisa na tela. Eu jogo alguma Legal. coisa, sabe? Sem nenhum estresse, assim. Esses desenhos que eu faço normalmente, no final do dia, são coisas assim mesmo, sabe? É aquele momento para eu ter a liberdade de ir experimentar um pouquinho até onde o pincel vai, Pô, deu brincar um até pouquinho com luz e sombra, muito diga, legal. sabe? E E sem, isso é sem plano. diário? Isso é diário? Olha, eu tento fazer isso como aquecimento para começar o Uau, dia, legal. Muito bom, sabe? muito bom. Tem vezes que fica muito ruim, tem vezes que dá completamente errado, você não está sincronizado e tal, mas criar esse costume é uma coisa que, assim, eu estou tentando realmente trabalhar isso, porque para mim funciona bem, sabe? Para mim se eu não fizer no início, eu faço no final do dia para desestressar. Tanto que eu tenho muitos desenhos de pessoas dormindo, Ah, porque é? eu tô cansada. Eu quero Aí diminuir a você velocidade. desenha a pessoa dormindo. Aqui, ó, vou mostrar para você Legal. um Mostra, desenho. mostra. A pessoa esgotada. Você vai abrir no Photoshop mesmo? Vou abrir no Ah, Photoshop legal, mesmo, ótimo. Uhum. que aí você consegue ver. Mas é uma besteira. Mas assim, tipo, Olha lá, que legal. cansada, aí você chega no final do dia, você precisa fazer alguma coisa. Dá uma Aí eu ampliada aí pra gente ver, Ana. Aí você Isso, fica olha que legal. pensando assim, sabe? E isso daqui eu fui fazendo ao longo de dias, assim, tipo, fui desenhando tudo em preto e branco. Aí eu comecei a imaginar que era o metrô, aí tem aquelas luzes de neon, quando você tá Ah, que esperando alguma interessante. coisa. E aí eu vou Muito brincando, bom. sabe? Nossa, mas é muito bonito, hein, Ana? Muito bonito. Essas cores Legal. estão uma coisa incrível. Você deve usar uns filtros também, né, pra queimar desse jeito, né? Nesse daqui sim. Porque foi o que eu falei, Uhum, como é pra ser rápido, eu uhum, acabo não polindo tanto a própria forma do PSD, o que tá embaixo, eu acabo não fazendo nada, fica tudo muito aberto. certo. E aí Uhum, eu vou uhum. jogando uns blocos de cor assim meio aleatórios para tentar criar essa impressão. Tem um outro aqui que não é propriamente dormindo, mas é porque Muito bonito. eu estava testando luz e aí Olha, é uma coisa assim aleatória, sabe? Tipo, eu comecei a cavar alguma coisa, eu comecei a brincar com focos de luz diferentes, coloridos, e comecei a uhum. levantar aquilo, e aí comecei a tentar criar uma história do que pode ser aquilo. Mas Sabe, assim, sabe o que que é legal que eu tô começando a perceber no Desenhando com o Del Rey aqui? É que a aham, galera vem pra cá conversar e não tá nem aí pra o que ela faz no trabalho. E eu acho isso tão da hora, porque dá uma outra dimensão mesmo, né, do que a pessoa, do que um artista precisa, né, também. Eu uhum, acho que do que a gente precisa, eu acho que é mais precisa preciso. Agora vai ficar um trocadilho aí, uhum, mas fica uma ideia mais precisa de quão amplo a gente tem que ir às vezes, né? E aquilo que você até comentou na outra conversa, né? Eu te atropelei completamente, mas aí se não, você vai embora. porventura achar que tem alguma coisa pertinente, você reconstrói aí, mas o que eu tô pensando assim, que eu lembrei da nossa conversa, que para quem não sabe, a gente tentou gravar uma outra vez, mas não deu certo porque a gente precisou sair para ir vacinar minha filha. Então, Uhum, a gente marcou essa outra ocasião para gravar do zero de novo. E aí, eu lembro que você tinha falado justamente disso, né? De tipo, mas a minha arte, você até repetiu até hoje, mas
A minha arte não tem nada a ver com o meu trabalho, né? E eu acho essa separação, no mínimo madura, sabe? No mínimo madura. Porque não dá para ficar dentro da caixinha, né? A caixinha do ilustrador de cenário, a caixinha do animador do Rick e Morty, por exemplo, no caso do Paulo, ou na caixinha do desenho de personagem e layout de cena, e supervisor de cleanup, que nem no meu caso, sabe? Uhum. Porque a gente tem uma dimensão muito maior no desenho, que é essa intimidade que a gente constrói durante a vida, né? Uhum. E que a passagem do tempo na prática ali, ela é acho que é um ato de liberdade, né? Ali, para além do trabalho, existe tudo isso que eu quero fazer, né? Existe tudo isso que eu quero Sim, exercitar, não é? sim. E até Uhum. mesmo, por exemplo, foi o que eu falei, tem muitas vezes que eu desenho à noite, é um momento meu, sabe? Eu entendo que a minha profissão é desenhar, né? Sim. Uhum, uhum. Mas quando você desenha só comercial, você não está fazendo o que você realmente começou, né? Você não começou por causa daquilo, Exato, né? exato. Eu falo isso na trilha. Você tá colocando exatamente o mesmo linha de raciocínio. Pode Sim. continuar, desculpa, não quero interromper. Vai lá. E aí, assim, Uhum. não foi por isso que eu comecei. Às vezes a questão expressiva que você está buscando não é exatamente alinhada com aquilo, mas você é um profissional, você tem que fazer o seu trabalho, Exato. ok, sabe? Então, você acaba criando essa segunda persona, que é a pessoa que desenha à noite cansada, né? Mas Para que tá tudo bem. extravasar um espaço artístico de intimidade com a prática que tá comprimido, né, em algumas horas do dia só, né? Sim. Uhum. Até Mas que mesmo, pelo por menos exemplo, tá lá, né? Ainda tá lá. tá lá e, na verdade, ele cria uma condição em que você pode brincar com essa Uhum. balança. Uhum. Uhum. Por exemplo, esse pincel que eu estou usando agora é o Kolesov, né? Eu adoro esse pincel. Eu descobri esse pincel enquanto eu estava trabalhando na 2D Lab. E aí eu falei, cara, esse pincel é legal de verdade. Eu estava fazendo cenário do É Amigãozão do, com é esse do pincel. Sergei Kolesov? Isso, Ah, eu sei quem que é, um artista russo, né? isso. E aí, na Eu não sei se ele é verdade, russo. É russo? Acho que ele é russo, né? eu acho que ele é russo. E aí a Mas gente, é fantástico. Fica já de referência, hein? Sergei sim, Kolesov. Talvez não seja tão fácil de escrever aí, mas também não, talvez não seja tão difícil de encontrar também. Vai, é, desculpa, continua. e aí a gente usou para fazer o material, né, do Uhum, uhum, cenários do filme, uhum. e eu achei ele muito gostoso, né? E aí eu comecei a usar ele para esse tipo de brincadeira à noite, porque no primeiro momento, esse tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui, eu gostava de fazer com o pincel mais básico que tem, que é aquele pincel redondo com os cantos borradinhos, padrão do Uhum. Photoshop. O abre default, né? Aí você descobriu um pincelzão mais abstrato como esse, né? Sim, porque na verdade o que acontece? Eu ainda uso o outro. Eu ainda Lembra faço. grafite, lembra carvão também, né? E eu consigo ir cavando aos poucos as coisas de uma forma um pouco mais tranquila, né? Mais massas sugeridas e tal, brincando nesse campo de construir. Eu Sim. acho que talvez seja legal a gente falar um pouco, Ana, porque assim, ó, por que que me veio à mente agora, né? Veio à mente que às vezes a pessoa vem aqui, né? Eu provavelmente vou colocar no marketing da conversa com você que você é uma artista de cenário, então, né? Uhum. E acho legal, que nem a gente vem falando dessa dimensão, né, das massas sugeridas e tudo mais, mas eu acho que é interessante você falar como é que parte esse raciocínio, porque para além da liberdade de estar criando a partir Uhum. de massas que você vai jogando e tudo mais, existe um tipo de estudo que provavelmente você tem artistas que você acompanha que fazem dessa forma. Por exemplo, no meu caso, tem o Nathan Folks, o próprio Sergei Kolesov, que eu já vi fazendo do Uhum. nada, massas sugeridas, silhuetas e tal, e tem uma porrada de artistas que Uhum. começam de uma forma mais abstrata, que trabalham
até para o trabalho comercial deles, de conceito, né? De Uhum, forma mais abstrata no início. E não é uma coisa que dá para fazer necessariamente no que a gente trabalha na animação, uhum. né? E aí eu queria tentar pautar com você por que você escolheu fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de estudo, ou Uhum. se ele acabou fluindo para isso, né? Porque, a meu ver, agora que eu olho você fazendo isso, eu falo, pô, é o tipo de coisa que eu gosto de fazer quando eu tô de saco cheio do meu trabalho também. Entendeu? Mas não é só isso, eu acho que deve ter algum outro interesse, o interesse até dos artistas que a gente estava falando. Eu gosto disso porque eu consigo explorar um pouco além. é, Por exemplo, a gente consegue ir além daquela. O material de mercado, ele normalmente ele bate nas mesmas pontas. Isso. Ele nunca Uhum, muito bom. extravasa. Então, por Uhum, exemplo, em raríssimas situações você vai ter um desenho em que exige uma luz de baixo, sabe? Então, se você vai uhum. ver, você não vai ter isso. Eu vou mostrar para você um desenho depois que eu não terminei, ele está pela metade, ele está todo torto, mas não, Sim, é sincero, sim, sim, sim. né? Uhum. Mas eu comecei ele porque eu queria ver a luz de baixo, eu queria começar a pensar luz de baixo, sabe? Porque eu falei, eu gosto muito de história de terror, né? E tem muito isso na Isso, é história de legal terror, você falar isso, né? É legal você falar isso. Porque, né? porque acho que, se eu não me engano, você só falou isso em off, então explica um pouco É, também. Como é que uma cenarista de animação infantil gosta de arte de horror? Às vezes parece uma coisa muito surreal, né? E incompatível. Mas a verdade é que, né? Não tem regra, né? não tem regra, e foi o que eu falei, para mim, tudo é muito interessante. Eu sempre falo Isso, assim, tudo é isso. muito interessante, tudo brilha, sabe? Eu fico pensando, como o cara fez isso? Né, Sabe? deixa eu ver como E, é que é isso, né? Deixa eu estar lá um pouco, né? eu fiz alguma coisa com o meu pincel agora que ele não quer se comportar direito. Mas tudo bem. O que eu fiz com Ah, você? falando em pincel, só antes de você concluir o raciocínio, você fez o quê? Mais alguns outros layers lá, né? Tem um layer mais claro, não é isso? Você separa em É, camadas, né? às vezes, dependendo da situação, eu dou uma recortada, né? Isso, Porque, legal. Então como eu esse aí é um comecei muito recorte, né? aberto, Uhum, tá. eu falei, vou começar a tentar cavar alguma Fechar coisa uma aqui. silhueta, talvez, tal, né? Isso. Eu Uhum. acho que eu vou ter que alternar o brush para poder. Ou ele travou, pode ser. O meu Photoshop tem a tendência de o brush travar. E é um saco. Eu fico frustrada. Tô falando sério. Eu sei. Problemáticas de gente que trabalha com arte, né? Fica com. Deixa eu só Não, salvar. não, e até remonta uma certa. Olha, tem uma outra arte lá legal que eu queria ver. Eu vou abrir. Deixa eu fechar Uhum. aqui. E eu fecho e abro ele pra você e você consegue ver ele melhor. Muito bom. Mas exatamente isso. Esse tipo de trabalho é um trabalho que, na verdade, é uma experimentação. Né? Eu não tenho um Certo. objetivo Uhum. final, eu não estou desenhando uma pessoa real, mas eu acho um trabalho interessante que é aquela coisa de você tentar desenhar sem referência e ver até onde você vai. Você testa Ótimo. aquele limite de até onde Isso, você vai. isso, isso. Poxa, e você tá caindo exatamente no que eu falei sobre o Kim Jong-un, né? Que teve Sim. gente que não encarou muito bem isso que eu falei, e eu Uhum. acho muito importante a gente se dar a oportunidade da experiência, não é, Ana? Sim, sim. Eu não desenho que nem o Kim Jong-un, não desenho que nem o Kolesov, tá bom, mas daí? Isso é desculpa pra você não testar, fazer as coisas que eles fazem, ou que você acha legal no trabalho dos caras? Tipo, não é desculpa, Exatamente. entendeu? Você pode, na verdade, assim, se alguém me perguntar assim, de desenho, eu sempre tento fazer alguma coisa além das minhas capacidades. Isso, muito bem, para largar a janela, né, ali de. É, Exatamente. porque senão a gente fica muito preso na. Agora foi, agora o brush despertou. Na burocracia, né, do trabalho, né? Não, e até mesmo assim, já conheci gente que trabalha muito. E respeito. Tem gente que ele só quer. Em todo campo de arte, ele só quer fazer um tipo de arte específico. E ele se É dedica a ser interessante você muito bom falar, é naquele muito tipo de interessante arte você que faz, falar. sabe? Eu respeito isso. Mas não é o meu rolê, Não é para mim. sabe? Sim.
eu falo assim, pô, eu tô feliz aqui fazendo isso daqui, mas quando eu sair daqui eu quero fazer uma coisa diferente, porque eu Não tenho vi prazer uma... nenhum em ser focado. Eu não sou, eu nunca Sim, fui, muito boa, né? sabe? Não, porque, pô, é legal porque eu me sinto mais normal, entendeu? Essa conversa aqui. Você entendeu? Eu me sinto muito mais Isso, normal. é isso, sabe? Uhum, Eu uhum, vou, eu vou, eu digo isso porque me frustrava muito quando eu era mais nova, essa coisa assim, você tem que ter um estilo, você tem que ter um foco, você muito tem que ter... bom, muito E aí bom, eu muito falei, bom. cara, eu não tenho um estilo, eu não tenho nenhuma caligrafia fixa. Uhum. Não vai acontecer, Não vai sabe? rolar, né? Não Uhum. vai rolar. O que eu vou ser na vida, gente? Sabe? E aí eu fiquei assim, cara, eu só tenho que ser boa e conseguir executar bem, né, o Uhum. trabalho que eu tenho que fazer. E aí fora eu fico livre. E aí depois eu saio e faço o que eu quiser, e, sabe? E me dou essa liberdade. E provavelmente, eu não sei se você concorda, mas eu acho que provavelmente o que nos faz ser tão, talvez, preciso e tão, talvez conseguir, né, levar uma carreira por tanto tempo desenhando para o mercado é justamente a possibilidade de não ficar tão ligado ao trabalho, né? Eu acho que é justamente esse desprendimento que faz com que a gente consiga emular estilos, consiga ter linguagens diferentes, consiga tipo, atender o que o cliente precisa, né? Porque tem todo tipo de cliente, todo tipo de projeto, todo tipo de ideia, de arte, e você vai ter que percorrer, né, no mercado, não é isso? Sim, e na verdade, vou ser sincera, se eu tivesse um só tipo de trabalho, é provável que eu ainda não estivesse no mercado. Porque eu não ia ter trabalho. Tipo, Uhum. eu poder conseguir variar, eu poder ficar trocando de estilo. Ai, agora é cartoon. Ai, agora é não sei o que lá. Tá. Primeiro, é um ótimo exercício para você poder se virar. Porque você Lógico, lógico. sobreviver. Segundo, que você tem que entender que é isso. O mercado não vai puxar muito mais, sabe? De, de, É, de você. você falou de ter pessoas, né, que são mais focadas, mas eu acho que não é só as pessoas, eu acho que tem uma aparência e até talvez uma onda de informação sobre o desenho que meio que delineia que o certo é ter estilo, o certo é ter um foco, né? E Um certo. eu acho que tem uma onda disso aí, é mercadológica também, muito É, provavelmente, né? E desviar disso é muito importante e às vezes as pessoas não se ligam que é importante, né? sim, porque o que eu vejo, assim, tem, é, baseado nas minhas impressões, né? Mas a gente está vivendo uma realidade de nicho. Então, tudo é nicho. Todo o conteúdo da internet é modelado para você. A partir da hora que você. Outro dia eu estava pensando nisso. Existem pessoas que nascem, elas vão ter uma conta, e essa conta está acompanhando ela desde que ela nasceu e modelando o que ela está vendo do mundo, oferecendo conteúdo para ela assistir. Então, na Uhum, verdade, o uhum. acaso está acontecendo cada vez menos. Nada mais é acaso. Só que o acaso é uma grande oportunidade de você desenvolver coisa, né? De você se expor a esse desconhecido, de você poder encontrar coisas que você nunca viu, né? E que entram em conflito com Uhum. você. E eu acho isso É, importante, assim, sabe? se não houver Então, conflito, não tem evolução, né? sim, só que o que está acontecendo se eu É o gosto de um tipo inverso, né? específico de cartoon, eu só sou oferecida esse Só tipo de faço o material cartoon. ou É, variação. E aí tem gente que exatamente. já não quer aprender princípios de desenho. O cara quer saber fazer aquele Quer cartoon fazer o da, cartoon, daquela exatamente. parada. Ele quer o atalho, né? Verdade. E por um lado, não digo que vai ser ruim, porque muito provavelmente ele está se modelando para o mercado e para ser absorvido pelo mercado. Então ele vai ser absorvido pelo mercado. Tá tudo ok, sabe? Vai dar certo, Mas né? Vai dar sim, certo. vai dar certo, mas para mim acaba sendo pobre. Não, então, mas eu acho que é isso às vezes também. Talvez seja uma questão de maturidade, que eu acho que eu não tenho, de tipo, escolhe as tuas batalhas também, né? Se expõe só de uma forma, né? E ali pega o seu trampo, já era, entendeu?
tava conversando com animadores, amigos animadores, que talvez, poxa, acho que o trabalho com animação hoje está muito abundante, né, de 2D. Talvez seja o caso de eu focar em animação, parar de ser um generalista, né? E, Uhum. e aí, assim, não é que eu vou parar de ser generalista, né? O Instagram vai continuar sendo com uma porrada de coisa diferente, mas é que para trabalhar, isso às vezes cansa, sabe, Ana? Trabalhar generalista faz com que o estúdio conte que você faça várias coisas. Então você joga nas 11 e aí você ter que alternar em várias funções é ruim. Então, no seu caso, ter focado em backgrounds, né? Eu Sim. acho que é excelente escolha. Amigos que se focaram em storyboards, focaram em animação. Por quê? Porque daí a tua briga para ganhar dinheiro é essa aqui, ó. Essa aqui é a briga para ganhar Sim. dinheiro. O resto, você tá aberto a possibilidades mais abstratas, né? Um experimento mais Sim. leve, né? Exatamente. Não, e não quer dizer que não vá aparecer. Porque, por exemplo, Exatamente. Uhum. agora, uma coisa interessante que apareceu para mim, que virou um diferencial meu, é que eu trabalhei muito tempo com Tumbum e Uhum. tinha muito pouca gente com experiência em Tumbum. Então, eu estava Aham. fazendo trabalho de personagem em Tumbum, que era o que eles Uhum. precisavam. Uhum. E ok, sabe? Aí eu falei, você vai ficar aborrecida porque você não tá fazendo o que você inicialmente... Não, minha conta tá enchendo, tá tudo certo, né? Uhum. É claro, né? Vai ter uma hora que você pode falar assim, mas isso daqui não tá me atendendo tanto quanto eu gostaria. Você pode, obviamente, mudar. Uhum. Mas eu percebo que, assim, eu acho que a gente tem que ser flexível. E ser flexível não é só topar qualquer coisa, né? Tem horas que a gente vai ter que criar uma linha de corte. E também entender que tem horas que a É, gente... e até porque às vezes a gente não sabe o que quer, né? E às vezes tem um briefing diferente. No começo fere o ego, não sei, quando eu era jovem era mais assim. Fere o ego, né? Eu quero fazer esse negócio, né? Mas aí a hora que você se dá a experiência, fala, puta, que legal, sabe? Nossa, que legal, descobri um outro negócio que eu gosto também, sabe? Não, e até mesmo é um processo de amadurecimento pessoal. Você me falou, às vezes a gente, né, revoltadinho, fala, não gosto de tal coisa, não quero lidar com isso, Sim, né? exato. Uhum. Mas aí depois a gente percebe que assim, tá, esse trabalho não era tão interessante da parte gráfica, porque eu não tinha tanta identificação, mas, cara, a parte de organização era muito boa, sabe? Outros E aspectos, né? Verdade. visualizar uma forma Ô, mais Ana, deixa eu te falar uma interessante. coisa. A gente Fala. tá aqui trocando ideia uma cara e a sua tela não voltou a compartilhar, viu? Sério? É, Peraí, então. que eu tô desenhando esse tempo todo que vocês não estão vendo. Peraí que eu vou ajeitar Não isso. tô vendo, mas não tem problema. A gente começa da onde você começar a voltar a compartilhar, não tem problema. Ai, agora que eu vi. Peraí. Compartilhar. É porque eu fechei e abri o Photoshop. Ah, não, tudo bem. Aí você. Porque você está compartilhando no aplicativo, não é verdade? É. Foi? Você está compartilhando no aplicativo do Photoshop, né? Por isso que você fecha e ele acha Isso. que acaba. Isso, tá certo. Agora tá Agora aparecendo foi, pra né? mim. Tá, Perfeito. beleza. Olha, já fez um monte de coisa. Legal. Você tá se Não, conhecendo mais agora, né? eu tô brincando com a parada. Porque na verdade eu tinha feito o olho assim, mas eu tava achando ele meio sem graça. Aí eu comecei Aí a você fez aparecer as um, coisas. um olho mais dark, assim, né? Uhum. Aí eu tô pesando a mão na pessoa, do nada, e eu provavelmente vou jogar um pouco de fundo ali pra poder criar um intermediário do branco que eu quero colocar no futuro, porque aqui tá muito claro. E eu não tenho costume de trabalhar com tanto claro em Sim, volta de sim. mim. Você curte escuro mesmo. Essa coisa do terror, né, que você quer trazer. Essa Mas, coisa a temática do terror nem sempre tá, né? Quando você começa esses trabalhos, não significa que, né, previamente está pensado que vai ser terror, né? eu vou ser muito sincera, muitas vezes eu começo a tela toda preta. Eu Ah, começo do que preto louco. pro branco. E Louco. é Eu muito gosto comum do eu cinza, fazer eu isso. gosto do cinza intermediário para começar, não gosto do branco não. Mas preto eu também não tenho dificuldade, é mais o cinza mesmo. Às vezes, Mas eu vou legal, fazer isso legal só de saber. brincadeira. Que aí às vezes eu consigo mostrar melhor. Eu vou botar logo o pincel que eu me sinto mais Sim, confortável. hoje a Ana vai fazer, né? Vai mostrar que, meu, não veio para brincar, entendeu?
Por quê? Você quer começar no preto? Eu começo no preto. Você quer começar no amarelo? Eu começo no amarelo, não tem Não, problema. sabe por quê? É porque às vezes, mas você vai ver que é a mesma parada. Sim, Porque sim, às entendo. vezes eu faço Uhum. essa massa, assim, sabe? Uhum. Não, mas é legal para mostrar pra galera, justamente isso. E aí eu vou lá e vou Você parte cavando. de uma forma abstrata, né? E Nossa, aí eu vou aí é um alien, hein, cavando. meu? Eu faria um alien. Não, mas esse que é o Eu negócio, tô que eu gosto brincando, tô dessa brincando. brincadeira, é que aí ele começa como um alien, mas aí depois eu começo a modelar ele, aí começa a ficar legal, sabe? Muito bom, Começa a muito legal. recortar o rosto. E esse é brush normal, né? É o brush básico do Photoshop, gente. Assim, não Olá, precisa de gente, brush que legal, tá mágico. vendo? Olha como a Ana é ousada, fala a verdade. E eu não Sabe? tô falando isso tipo forma pejorativa, eu acho realmente que se os artistas se dessem a oportunidade de brincar mais dessa forma, eles iam descobrir dimensões sobre o seu próprio trabalho muito valiosas assim para a evolução pessoal e tudo mais. Rolou até uma conversa recentemente de uma pessoa que me acompanha no Instagram, né? E Uhum. ele vai falar, puxa, eu olho pro meu trabalho e não tô satisfeito e tal, não sei o que, né? E eu até fiz um vídeo pra ele brincando, fiz um título tipo, Bem-vindo ao clube, né? Você vai ser insatisfeito pro resto da sua vida, né? Tipo, Sim, é verdade isso, né? Mas eu acho que sim, também tem uma dimensão disso que talvez seja essa insistência em fazer sempre a mesma coisa, né? Então, meu, sim. sai do script, entendeu? Vai zoar, vai abrir o Photoshop ali e fala, pô, eu vou, né? Eu vou inventar uma coisa aqui nova, é outra linha, é outro caminho, entendeu? Sim, sim. E na verdade eu comecei a fazer essas brincadeiras porque que rolava muito. Eu trabalhava em estúdio e tem um set de pincel. Aí eu, Nossa, muito cara, legal já, hein, Ana? A então, aí, aparência disso aí. eu já vou Desculpa te cavando. interromper, mas continua, Não, sem continua. problema. Porque eu já vou começando a sentir onde é que, tipo, a luz tá batendo de Nossa, cima. rapidamente você já conseguiu dar um puta clima no negócio. Muito É, legal. que eu acho que eu consigo levantar o desenho melhor. Olha que E legal. ali, dali eu vou cavando o resto, sabe? E aqui eu tô Uhum. fazendo assim, sabe? Só de. Mas eu Ah, já sinto mais ou menos. deixa eu te pedir uma coisa. Aí embaixo, tá vendo? Tem essa janelinha do Meet aí, ó. Oculta ela pra não ficar na frente. Isso, Ah, legal. tá. Aí você vai me orientando. Mas Muito bom. sabe, é tipo. A gente ficou falando muito tempo sobre a arte, né? Que você tá Uhum, fazendo. E não é ruim, não. Acho legal. A gente vai voltar a falar. Mas acho que era legal você colocar um a pouco antiga. mais um pouco mais da sua história aí, né? Uhum, Daí desses quadrinhos, como que você chegou na animação? Como é que foi isso, assim? Enquanto você uhum. faz aí as artes, aí, se quiser fazer as duas ao mesmo tempo, não sei se como você Não, se sente confortável, fica à vontade, tipo, eu vou voltar pra essa daqui por enquanto, que tá aí eu já bom, tá bom. comecei. Tá E eu legal. quero ver Não, tudo bem. onde é que eu tô aqui. Porque senão eu vou me perder. Eu tô Ô, me bom, divertindo, porque quando é diferente o trabalho assim, eu sempre fico empolgado pra saber como é que vai ficar. sim, Então, legal. mas, mas olha só, aqui eu já consegui uma impressão, sabe? Não é um desenho, é uma impressão do caminho que eu gostaria de começar a fazer, se eu fosse fazer Legal. alguma coisa, né? Uhum. Eu acho que para mim rola muito disso, mas você queria saber mais da minha história. Isso como que você chegou na animação? Vamos tentar fazer essa conexão, né? Hum, Ah, você então, falou do mundo da criança, você já contou lá no começo, né? Mas como você sim, chegou no mundo da criança? É mundo da criança, né? Falei, é mundo certo? da criança, é mundo da Tá certo. criança. Então, é história engraçada, porque na verdade eu fiz faculdade de Belas Artes, né? Isso, ótimo, faltou falar Então, isso também. eu Sim. fiz faculdade de Belas Artes, mas eu fiz para um outro lado, porque eu fiz artes cênicas e indumentária. Tipo, Olha, que legal! eu não fui pro lado Das artes das plásticas. artes plásticas, formação em artes visuais, aquela coisa clássica, não. Eu fui pro outro lado. Que legal, muito bom. E aí, dali, eu comecei a. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas e tal, trabalhei em carnaval, né? Fiz essas coisas todas. E Ah, que legal. só que o que aconteceu? Na época, eu fiz a UFRJ, né? A UFRJ tinha muito pouco envolvimento ainda com digital, né? Não tinha muito Tá. foco no digital. E aí Uhum, eu acabei entrando numa faculdade de design gráfico, logo depois, um tecnólogo de design gráfico, para uhum. pegar essas coisas do digital. Porque eu percebi que no mercado a coisa estava indo para esse caminho, e eu vou te ser muito sincero que eu não tinha nenhuma visão
da possibilidade de eu trabalhar com animação no Brasil. Não Ah, é? era. Não, Ah, não. sério? Sério que tava fora, assim? Eu estava completamente fora. Porque, na verdade, o que Acho que é por causa havia do de campo mais abstrato da própria universidade, né? Assim. não tinha isso, mas assim, naquela época, não tinha muita animação sendo feita no Brasil, seriado, assim. O animação tinha Ah, mais Maurício de entendi. Souza, É assim, verdade, é sabe? verdade, é verdade. Então, Uhum. assim, o foco que eu tinha era se eu conseguisse uma vaga na Maurício de Souza, Hum. sabe? Ou É, em porque projetos todo civis. mundo tinha isso, né? E aí no Rio de Janeiro acho que tinha um fervilhar, porque teve uma escola lá da Labocine, né? Do Turma da Mônica e tal, né? Exatamente. Que, curiosamente, essa galera da Lagocine, eu percebi que eu quase encontrei com eles. Eu não conhecia eles pessoalmente, a galera da Uhum. Lagocine. Uhum. Porque houve um curso que foi feito há um tempo atrás, que todo mundo da Labocine estava fazendo, e eu estava fazendo num outro horário, que eu Uhum. não Uhum. encontrei com eles. E eu falei, gente, eu não conheço vocês por algumas horas na vida que aconteceu. E aí, depois disso, eles foram. Só que a chamada pro pessoal da Labocine, eu não tomei ciência. Porque eles souberam e aí eu não me candidatei, porque eu Ah, não entendi. Você sabia. acabou não Eu participando, perdi, entendeu? Aí mas já eles estava no vão. seu radar, então. Então, já estava no meu radar. E aí o Maurício Castanho Ah, legal. estagiava na 2D Lab. Também está convidado aqui, hein, o Maurício Castanho. Sim, venha, mal. Né? O Maurício Castanho estava estagiando no 2D Lab. E eu, Uhum. acasos dos acasos, né? Eu fui ver uma apresentação final de projeto na faculdade, encontrei o Maurício lá e ele falou: não, apresenta lá o material, o André tá precisando de gente, não sei o que lá, manda e-mail para eles e tal. Aí eu fui. Aí eu falei: bom, tô fazendo nada, né? Desempregada, vamos lá, Uhum. Uhum. né? Uhum. E aí foi que a coisa começou a andar, porque eu fiz entrevista com o mundo da criança, passei, né? E aí a coisa começou a engrenar e eu comecei a realmente ter uma noção melhor da animação mais de perto, né? Que eu não tinha a menor ideia. E eu acho que, se não me engano, tinha alguma coisa de animação em Niterói, que de vez em quando ele chamava. Mas eu juro, eu não sei de verdade qual era o rolê. Eu não cavei muito aquilo ali, não. Então, assim, no primeiro momento, eu não tinha a menor ideia do que ia rolar. E aí depois eu fui para esse lado, sabe? Eu fui para trabalhar dentro de estúdio. Agora está com sono. Enfim. Está com sono meio diabólico, mas é um sono. Um pesadelo, né? É, Onírico. sim, sim. É porque também tem um outro lado que eu devo confessar. Eu não tenho costume de falar enquanto eu estou desenhando. Para mim é estranho. Mas eu vou chegar lá. Mas vai bem esse tipo de arte, você tá produzindo pra caramba aí. Enfim, é porque é estranho E tá para mim. falando bem também, tá falando bem também. Não é. Acho, E aí, acho, acho que te deixou à vontade, mas desculpa aí, vai continua. não, sem problema. E aí, no final das contas, eu acabei começando lá no mundo da criança, né? Legal, legal, entendi. Então foi por isso que acabou chegando, né? Foi um grande acaso. Foi um grande Um acaso grande que abriu uma acaso. oportunidade. Aí você viu uma oportunidade, eu falei, pô, tem animação aqui, né? E posso fazer. Então, aí, enfim, aí eu fui com tudo. Aí, na verdade, eu estava no penúltimo período da faculdade. É uma história até engraçada, porque eu intencionalmente repeti o último semestre para poder garantir o estágio, né? Uhum. Porque eles falaram, não, mas só tem 6 meses. Eu falei, não, tem muita matéria para fazer. Mentira. É que eu queria continuar a ter um estágio, sabe? Eu queria começar a fazer alguma coisa profissionalmente e tal. Enfim, aí foi isso, né? Aí eu comecei lá na 2D Tá Lab bom. e dei continuidade, sabe? Fiquei por lá mesmo. E aí fiquei ali, agora eles não podem me demitir. Eu tenho que fazer tudo para fazer um trabalho bom para eles não me demitirem. Né? Mas aí essa relação com o Mário no mundo da criança é que começou a te colocar em outras, né? Outras produções, não foi? Porque, na verdade, eu comecei no mundo da criança. Aí, na época, estava sendo feito o quarto do Jobi, que o André estava produzindo, né? Que era. Porque. Esqueci agora.
Mas assim, a 2D Lab ainda não tinha engrenado o Amigãozão como projeto principal, né? Ainda era uma coisa mais pequenininha, né? Ainda não tinha É ido. legal falar, é legal falar. Quando a gente, só para comentar isso, que eu, da minha visão, né, de que vinha de São Paulo, quando a gente chegou na 2D Lab, era aquele prédio, né, lá no centro, né? Uhum. Mas imagino que tinha uma outra instalação anterior, talvez, né? Menor, né? Não, porque parece que assim, pelo que eu entendi, eram duas empresas, né? Ali tinha uma editora Isso, e a 2D a Lab. editora Delta, né? Isso, a editora Delta. O projeto Uhum. do Mundo da Criança era da editora Delta. Isso, legal, Então legal. era como se era um lugar grande, mas tinha mais de uma empresa funcionando ali, né? Ah, tá, entendi. E aí quando o Amigãozão vingou e conseguiu crescer, aí sim, realmente engoliu tudo, porque a necessidade era muito grande, né? Nós éramos 80 pessoas no Uhum. estúdio. Era muita gente, É muita gente, muita gente, muita né? gente. E foi muito engraçado, porque não parava de chegar gente, né? E eu ficava muito impressionada, assim, porque eu tô acostumada a trabalhar num estúdio com muito menos gente envolvida, né? E quando começou a chegar gente, aquela É, movimentação toda, fiquei muito impressionada, assim, sabe? é legal para contextualizar pra galera, era um prédio lá no centro, né? Rio Branco, né? Nilo Peçanha, não é Nilo Peçanha. Na Nilo Ele Peçanha, era na esquina da Rio Branco isso, Nilo isso, Peçanha. isso. E aí, a minha entrevista, quando eu cheguei lá, era numa salinha lá que tinha uns livros e tal, e foi direto com o Marcos, né, naquela época, o diretor de Uhum. animação. Sim, sim. E, e aí vocês tinham uma sala, né, da arte específica num outro andar, não é isso? É porque ali já tinha crescido tanto que eles já jogaram uma parte do pessoal para um outro andar. Então eu O fui pessoal junto do com o Jobi pessoal. era no outro, não é? Também, não era? Não, não. O Jobi Porque era na tudo verdade. junto? Porque o Jobi, na verdade, foi quando eu comecei a fazer oficialmente cenários, Ah, legal, né? entendi. E Antes que a você fazia o pessoa. quê? Então, antes eu fazia Mundo da Criança, tudo Ah, o ali que Mundo aparecesse, da Criança, tá, entendi, né? entendi. E Então ali aí, mesmo você só mudou de função, entendi, legal, legal. e aí começou. Quando foi pro segundo andar, o pessoal, foi mais porque eu ainda fazia material do Mundo da Criança, ainda tinha coisas que eu fazia do Mundo da Criança. Na verdade, eu me envolvi mais com um amigãozão depois. Eu não tinha muito contato com a parte da animação em si do amigãozão. Porque tinha um pessoal, eles contrataram uma equipe para fazer cenário, eu ficava lá embaixo junto com o pessoal que fazia todo o cenário do amigãozão e com o Mário, Uhum. Sim, sim, né? sim, sim. Então a parte de cenário e essas coisas todas, e também a parte de mundo da criança migrou lá para baixo, né? Sim, sim. Então ficou meio que assim, eu ficava meio Exatamente. dividida, sabe? Eu sempre trabalhei meio em funções divididas, assim, que eu estava fazendo uma coisa e outra ao mesmo tempo dentro do estúdio, então eu já estava acostumada, assim. Legal. Mas, Assim, você ficou eu vim embora para São Paulo, né? aham. E você ficou na 2D Lab fazendo as outras produções, né? Depois do Amigãozão, não foi? Não, eu saí. Na Ah, verdade, você assim, saiu também? Ah, legal, legal. um tempo depois eu saí, porque eu falei, aquela coisa, né? A gente fica querendo tentar novas oportunidades, né? Aí eu trabalhei um pouco Boa. na Igreja da Graça, que era o Turminha da Graça, né? Que era Uhum, um uhum. polo de animação que eles estavam criando lá. Mas aí foi pouco tempo. E aí depois eu fui para Super Toons, porque na verdade esse polo foi criado Ah, baseado na Super Toons. interessante. Eles Uhum. queriam ter o polo, chamaram a Super Toons, que era o estúdio de São Paulo, e aí depois a Super Toons criou uma filial aqui no Rio, né? Que Hum. ficou. Eu não lembro qual ano que fecharam aqui do Rio, mas ficou um bom tempo aqui no Rio. Mas isso era E 2010, 2011, mais ou menos. mais ou menos isso, acho que foi. Legal. Né? Uhum. E aí eu fiquei no Mundo da Criança, no Super Toons um bom tempo, assim. Aí foi quando eu fui trabalhar em. Você já entrou na Supertus como cenarista e tal, né? Sim, e aí foi direto com o Seninha, Turma da Ah, Mônica. você fez ceninha aquele primeira temporada lá, né? Teve a primeira temporada do Seninha, da corrida, né, de carrinhos. Isso, isso. Isso. Teve a primeira temporada do Seninha, teve Turma da Mônica, teve Patati Patatá. Era muito Ah, tá, legal, conteúdo legal, legal. juvenil, né? Uhum, Por isso que uhum. talvez por isso esse papo que a gente teve agora, de que a pessoa tem
outra visão de produção de Não, justamente, que eu gosto. majoritariamente a gente trabalha em produções infantis, né? Tem É muita difícil produção você ter, infantil. por uma produção que nem, por exemplo, sei lá, o Japão, a França, Europa ali, que tem desenho animado adulto, né? A gente não trabalha muito com desenho animado adulto no Brasil, né? Porque, na verdade, aí você entra numa parte curiosa de que o público ainda tem uma visão de desenho animado no Brasil que é para criança, Para que é, criança. enfim, né, que não... Eu acho que é um modelo de negócio, investimento massivo para televisão, né? Então acabou virando que é isso, né? E outra também, eu não sei se você vê da mesma forma, né? Eu tenho a impressão, sempre tive uma pulga atrás da orelha, de que esse negócio de animação, da maneira como foi feito nesse início aí, desse boom, né? Que a gente pode chamar de boom, o saudoso Sandrão falava boom da animação, né? E o Sandrão trabalhou com a gente na 2Lab também, falecido, né? Sim, E, coitado. e aí eu tenho a impressão de que esse boom ele foi estruturado para funcionar com as leis de incentivo do país, né? Sim, sim. É porque também tem isso, né? É muita coisa baseada como que chama? As leis de incentivo e os financiamento, né? Fundo de financiamento público e privado, né? Eu acho que tem Para usar questão os recursos, né, que tem aí porque a animação é uma coisa cara para ser feita, né? é De sempre muito alguma caro. forma, de alguma forma teria que ser isso, né? Um grandão, tipo, um dono de uma outra, de um outro negócio, vai lá e de repente resolve investir em animação para criança. E é isso que aconteceu com o Amigãozão, né? E aí veio o Andrés do Sul, né? Pelo menos o que eu sei da história é mais ou menos isso. Mas tentando pensar em outros casos, assim, só para tentar dar um panorama, né? Quase tudo acontece mais ou menos da mesma forma, né? Tipo, sempre tem alguém investindo e aí coloca o edital e aí chama as pessoas para trabalhar. Não tem uma forma de fazer independente, né? Não tem uma maneira um pouco mais simples de chegar lá, parece, né? Parece que tem que ser assim. Não tem tipo assim, você fazer um piloto, por exemplo, você faz um piloto por sua conta, com grana da galera, ou tipo, enfim, todo mundo junto, e vende para Netflix ou vende para alguém diretamente, né? Não tem muito isso assim, né? A gente não tem uma tendência muito grande de investidor privado, né? Exatamente, investidor na área, exatamente, acho que é isso. A ideia como é que chama lá nos Estados Unidos? Esqueci o nome, mas eles têm um modelo de investimento, né? Direto, que eu esqueci o nome agora. Acaba tendo pouco e normalmente são projetos infanto-juvenis também. Pelo menos Sim, a sim. impressão que eu tenho, né? Eu não tenho visão global do mercado, então não tem como dizer, mas... Tá, e hoje você é freela, então, Ana? Ou você tá em algum lugar? Não, atualmente eu tô trabalhando de freelancer, porque depois da pandemia eu tava cansada. Tá certo. Legal você falar. E aí eu falei, gente, eu preciso... Eu tava pegando muito trabalho um emendado no outro, né? Eu tava na Alopra, né? Ah, legal, você também trabalhou na Lopra. Legal, legal. Eu tava na Alopra, Lopra do Sul, né? É Porto Alegre, né? Porto Alegre. E Legal. aí eu tava trabalhando com eles e tal, com o Márcio, também super gente boa. Isso, o Márcio eu também quero trazer aqui. A gente teve uma Traz. experiência junto na Split, ele é muito gente boa, eu gosto muito dele. Isso. E aí eu tava trabalhando com ele e falei, Márcio, eu preciso dar uma pausa. Né? Preciso dar uma respiradinha porque eu tô cansada e tal. Eu falei, pô, mas sério? Eu falei, sério, tô de boa, mas assim, eu preciso dar uma afastada da velocidade que tá o mercado de animação, que ele aqueceu muito nos últimos 2 anos, né? E eu falei, eu preciso dar uma respirada. Eu quero dar uma pausa aí por um tempo. Legal. Não dá para ficar sem trabalhar, mas eu quero ficar mais pausado. E aí eu escolhi fazer isso, tipo, fiquei só mesmo um freelancer que dava para fazer as coisas.
e peguei um ritmo um pouco mais lento, sabe? Deixei as coisas correrem um pouco mais Mas aí lento. freelancer, quando você fala, é o quê? Ainda trabalhando para o mercado com quantidades de conteúdo menores? Como que Sim, você... É sim. isso, né? Porque Uhum. a verdade é que todo mundo que trabalha com animação sempre está fazendo um freelancer. Sempre É, tem um pingado de um e até freelancer. para outras coisas, né? Às vezes é publicidade, é ilustração, né? É, Então, uhum. como eu modelei meio que o meu trabalho muito dentro de freelancer, de animação, eu tenho muito contato de gente dentro de animação, então os Exato. freelancers Aí acabam. dá para ficar tranquilo que sempre vai ter um contato, um trampo, né, para fazer. Legal. E aí eu falei, não, eu vou ficando assim por enquanto. Eu Não, vou. mas é legal você falar Tá. isso, porque dá uma perspectiva pra galera, né? Assim, é óbvio, né, que no caso da Ana tem assim como a Fernanda Montoni, tem um know-how, né? Vocês são especialistas no negócio, vocês guiaram a carreira de vocês para trabalhar nisso, né? Por mais aberto que seja essa nossa conversa aqui, falando dessas outras lacunas a serem estudadas e tudo mais, existe todo um arcabouço técnico, né? De construção de portfólio muito direcionado que faz com que você tenha a tranquilidade de ter sempre trabalho no mercado, né? Então acho que isso é Sim. importante falar, né? E também porque eu acho que o que acaba acontecendo é as pessoas veem você trabalhando, sabem como você entrega o material, e às vezes fala assim, eu preciso de alguém que faça esse trabalho. Uhum. Não tem, a animação é sempre corrida, é sempre um tempo super curto, é sempre para ontem, é sempre aquele desespero. Isso é Então, verdade. assim, O cronograma de longa, normalmente, às vezes até um pouco mais aberto, né? Mas os de série a gente é, tem, arrepia, né? exatamente. É sempre corrido, é sempre desesperado e tal. E aí, às vezes, acontece, preciso de alguém que produza isso rápido. Aí, às vezes, Exato. quem produz isso rápido sou eu, e aí entra em contato comigo. Então, às vezes, ou todas as vezes, Exatamente, pessoas como você, né? exatamente. Que, aí, Sim. às vezes aparece assim, gente, tem um cronograma aqui muito ferrado, a gente tem que entregar daqui a uma semana. Então você é a pessoa. Aí acabam me chamando, às vezes, para esse tipo de coisa, né? Então, é por isso que eu falo, né? Tem que ser um especialista, né, Ana? Acaba tendo que Cara. ser um especialista. Então, não é só um desenhista, um ilustrador iniciante, não. É realmente uma pessoa que tem o traquejo já de como funciona, né? Todo, já, né? Já fez quase todo tipo de trabalho. Então, é uma construção grande, né? De muito tempo. Nossa, ficou muito louco esse olho escuro, assim. Eu gosto de começar a trabalhar como se fosse uma máscara. Sei lá. Tá. É, Acho é, divertido. eu comecei a falar dessas coisas que a gente estava falando, mas no outro trabalho eu vi que você começou um fundo branco, daí você desistiu, não foi? Eu não tava me achando. Eu não devia ter começado do branco. Cometi um erro fatal. Ah, entendi. Odeio Porque começar do se branco. ia ficar tão escuro assim, não mesmo. Não Legal. devia. Gastei tempo à toa. E Né? esse outro tá ficando lindo também, já tá dando pra ver ali a intenção que você tá querendo dar. Muito bom. É porque foi o que eu falei. Pra mim é muito estranho desenhar assim, falando. E aí eu acabo ficando meio fora da minha área. Mas ok, a gente vai indo. Né? Mas Esse é meu trabalho, deixar todo mundo desconfortável. Quem tá assistindo, quem tá fazendo, eu tô desconfortável, tá ótimo. não, tá Tô tranquilo. E não brincando. é uma. Tô enchendo o saco, tô enchendo o saco. E eu falo isso porque eu acho interessante, sabe? Eu acho que para mim está sendo uma experiência interessante, porque como eu normalmente faço isso em silêncio e não tô Uhum. conversando com ninguém, tá sendo assim, a grande experimento. Isso é interessante a gente falar. A gente até estava comentando em off, né? Porque existe essa possibilidade, né? De começar a observar as coisas que os artistas fazem, até de uma forma silenciosa, né, uma forma recatada, íntima, como conteúdo, né? A gente está numa fase de hiperexposição na internet, né? Sim, A minha observação foi essa, né? Olhar para as conversas dos artistas e até coisa que eu já ouvi mais de uma vez, gente falando, nem para mim, para outras pessoas, para outras artistas. Pô, você deveria gravar a conversa de vocês, porque a conversa de vocês é muito maluca, não sei o quê. Né? O curioso, né? O artista que está começando,
olha muitas vezes para a gente como pessoas diferentes, né? Pessoas que pensam, acho que talvez o tempo ordinário e o tempo da arte de uma maneira diferenciada. E aí acho que deve dar uma certa curiosidade. E foi daí que veio o estalo, né? Eu acho todo mundo que eu conheci, todo mundo mesmo, assim, Uhum, interessante, né? Eu acho todo mundo, os artistas todos que me rodearam são interessantes. Até as pessoas que não são artistas são interessantes, né? É óbvio. aham, Mas quero dizer, já que estamos, né, com tanto bagagem de arte, com tanto tempo junto com artistas, né, pareceu muito óbvio para mim que era esse tipo de conversa que seria um conteúdo legal. E eu tô numa fase de rever tudo, né, Ana? uhum, Tô revendo o que é meu conteúdo, o que eu quero mostrar, onde eu quero chegar, né? Então, uhum. e a gente estava falando sobre isso, né? Como às vezes é saudável você fazer esse exame, né? Sobre você mesmo e tal. E ver como você se posiciona. Você até falou, eu até, que não. Que estava pensando que estava numa fase mais introspecta agora, né? Até falei para você que eu tenho fases Sim, introspectas também, né? eu acabo preferindo, às vezes, ter uns momentos assim mais recolhidos. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar no meu cantinho, sempre. Uhum, Eu acho uhum. que tem muito artista, né, que está sendo forçado a sair do seu cantinho, que gosta de ficar no seu cantinho e está sendo forçado, não, agora eu tenho que, né, Né? Uhum. me expor mais, e como é que eu vou lidar com isso, e como é que vai ser esse trabalho dentro de mim, né, porque isso aqui é complicado, cara, é Eu complicado. vou falar, vou fazer até aqui uma revelação aqui. Eu até comentei com você, mas eu acho que eu não falei em nenhum programa. Eu acho que até devo ter falado, porque eu sou meio fofoqueiro, né? Mas Aham, a verdade é que tem um monte de gente que eu chamei e que se sentiu desconfortável em aparecer, né? aham, E eu acho isso muito normal, muito tranquilo, assim, né? Não acho que tem que insistir, não acho que essa pessoa tá errada, nem nada. Eu acho que existe um ímpeto. Eu conversava com um amigo, tem um amigo que a gente conversa muito sobre essas piras do mundo digital de hoje em dia e tal. E existe uma intransigência, né, do tempo da internet e tal, que é prejudicial mesmo, né? Então eu sei, eu tô consciente que eu tô criando um conteúdo que é mantendo mais tempo as pessoas ainda nesse negócio aqui. Mas, de certa maneira, eu soube me proteger. E eu quero tentar criar um lugar que seja seguro e saudável, né, para quem está assistindo e para quem está sendo exposto. sim, Então, sim. essa aqui é a ideia, né? Tipo, se a gente não usar com responsabilidade, a gente nunca vai usar da maneira certa. Vai ficar sempre do lado de fora olhando, isso aí não é para mim, tô velho, sabe? Então, eu achei melhor me dar a cara a tapa. Foi meio que isso, assim. O que você acha sobre isso? Eu acho que a gente precisa sim encontrar. Eu acho que a gente não precisa tentar imitar o Isso, conteúdo isso, que um exatamente. garoto de 20 Mainstream, anos né? está fazendo, Exatamente, sabe? exatamente. Que é o cara Fazer que tá. exatamente, fazer A um gente, Felipe Neto, né? exatamente, a gente não precisa ser isso. Não, não é essa a necessidade, porque a gente tem que se comunicar com o público que está querendo começar e precisa de alguém que quer ouvir uma conversa, ou pessoas que já são da nossa área, que querem ter esse momento, sabe? Isso. Pô, sei lá, deve ter gente em vários estados do Brasil e às vezes a pessoa se sente muito sozinha, né? Isso, De perfeito, tipo, perfeito, porque eu exatamente. sei que São Imagina, Paulo e Rio de eu sempre Janeiro. lembro exatamente, eu lembro sempre do Fernando, né? O Fernando Mendonça, sócio fundador do Combo, né? Veio lá Aham. de Mossoró, né? Veio lá de Sim, Mossoró para o Rio de Janeiro, trabalhou com a gente lá na 2D Lab, e o cara tava lá num cantinho, né, do Brasil. E aí você pensa o quê? Você pensa que, pô, se tivesse mais conteúdo para esse cara, imagina, ele já é muito talentoso, muito criativo, né, inquieto. Imagina se ele pudesse ter estudado coisas gratuitas, legais na internet, né? Então ia ser mais legal ainda, né? ia ser. Eu acho isso interessante. Eu acho que isso tira um pouco o peso dele ter que se mover do que é uma área de conforto emocional dele, né, da cidade dele, do lugar que ele vive, para poder ter uma questão profissional. Ele abdicado disso, em alguns momentos pode ser interessante, né? Mas Uhum. ser forçado a ter que sair do seu estado por causa do seu interesse profissional,
não precisa ser assim, E é uma coisa que hoje sabe? não faz sentido nenhum, né? Hoje não faz Não, sentido nenhum isso mais. agora dá para fazer remoto, Uma gente, pelo amor de pandemia, né? Deus, sabe? É, Agora dá para fazer remoto, então assim, de eu qualquer lugar do quero, mundo, né? porque senão São Paulo, Rio de Janeiro vira polo, agora também o Sul também tá bastante forte, né? Acaba Uhum. virando um polo, assim, e não Não precisa tem ser, necessidade, né? sabe? Não tem necessidade de entulhar as pessoas, porque esse tipo de onda mercadológica, ele não leva em conta, talvez, necessidades urbanísticas, né? Necessidades de desenvolvimento de lugares talvez mais afastados, no sentido positivo, né? Equilibrado, e não no sentido todo mundo, todo lugar precisa virar uma megalópole, né? Não, não é isso, mas tipo, você tá pela internet, você pode morar num lugar tranquilo hoje e Sim, trabalhar e tá de boa, entendeu? e ter a sua dignidade sem problema Exato, nenhum, exato, sabe? exato. Porque, Coisas boas da tecnologia, né? sim, então assim, eu acho legal isso. Eu acho que tira um pouco algumas ilusões que a pessoa pode ter, assim, às vezes a pessoa acha que vai chegar e vai ser fantástico e vai descobrir que ele é um grande artista, em 2 semanas ele vai ter um projeto autoral dele sendo publicado na Netflix, Aham. sabe? Tá. E aí, às vezes as E pessoas como ficam não é frustradas, nada assim, né, Ana? A gente sabe que não é nada assim. porque as pessoas ficam tão frustradas que não rolou. Eu falei, cara, mas não é porque você é ruim. É Não porque é porque tem você é ruim. muito, né? Porque tem Tem um, protocolos, né? Tem tem todo um um mundo, ciclo, tem um para você mundo poder de coisa traçar, exatamente. para Muito você bom. chegar ali, de vivências, de coisa. E eu não tô falando isso, nem, não tem nada publicado meu no Netflix, né? Não. Mas tem Mas, projetos? Tem projetos, não tem? cara, eu tenho umas ideias, assim, mas elas Olha são lá. muito. Todo mundo tem, Legal. todo mundo É, tem todo umas mundo tem, eu tenho ideias, também. É. né? Uhum. Mas é engraçado, assim, porque a gente fica com as ideias, mas ao mesmo tempo tem trabalho, então a gente fica essa vida E como, dupla, de certa forma, o né? conteúdo gera conteúdo, né? A gente acaba sendo levado a produzir conteúdo porque a gente faz conteúdo, né? Para trabalhar. A gente faz isso porque a Nossa, gente tá, esses olhos estão muito legais, Ana. Muito tá. bonito. Eu tô achando que ela tá meio estática. Eu tô aqui pensando assim, essa moça aqui tá meio. Mas, mas é Ah, mas tá engraçado, porque legal. assim, talvez eu não consiga acabar ele antes do horário pra Não tem você. problema. Vamos aproveitar para fazer jabá, então? Faz jabá. Eu vou fazer o meu jabá aqui. Eu não sei nem se vai aparecer aqui, mas eu tô mudando de estratégia, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui, tá, gente? Ó, Faz? ó, esse aqui é meu livro Quatro Tons, tá? Ele é de 2016 e você pode adquirir ele pela quantia módica de R$ 15 comigo diretamente, tá? Ele é uma coletânea de artes minhas, onde eu estava fazendo uma pesquisa enquanto professor da Quanta, tá bom, gente? Então, Uhum. eu tenho várias pinturas guache, aquarela e tal. Enfim, é o momento jabá aqui. Eu vou fazer um vídeo sim, um vídeo não, isso. Ah, e aqui, ó, no rosto aqui da capa, aqui, ó, eu faço um desenho, né? Quem puder contribuir, quiser o livro, eu faço um desenho a seu gosto. Então, se você achar legal, ah, seja lá qual for o tema, né? A gente troca uma ideia na hora que você for adquirir o desenho aqui, tá bom? Então é isso. Se quiser contribuir comigo, com o canal, com a iniciativa do canal, é o Quatro Tons, ou encomendar artes, né? A gente faz aí arte esferográfica, pintura, guache, enfim. Pinta o set, a gente pinta o set, essa que é a verdade. Comprem, comprem. Compra. Não, é recomendado pela Ana. Sim, eu Ana, tem garanto. jabá, Ana? Fala jabá também seu. Se tem alguma coisa para vender, quer mostrar, Eu, quer falar do seu Instagram, quer falar do seu site. então, eu tô com tudo muito embrionário ainda, né? Eu vou ter que pedir para depois você colocar o link Tá na bom. chamada do Vai canal. levar um tempo ainda para postar o teu. O teu vai ficar bem mais para frente. Talvez entre no ano que vem. Ah, beleza. Então, acho que vai dar tempo de eu ter mais algumas coisinhas, né? Legal. Mas eu tô assim, foi o que eu falei. Eu tirei o ano pra ter uma vida mais calma. Então, realmente, eu não foquei. Aí, Tá ótimo, agora que tá eu ótimo. tô meio que. Não, não tem problema, mas se você quiser Sabe? falar só o seu Instagram, né? De qualquer forma, eu vou colocar aqui, né? Mas
Seu Instagram, se quiser falar um site, alguma coisa. O meu Instagram é Ana Han Art, Ana Legal. Han underline art, Isso, né? deixa eu abrir aqui até. Uhum. Ele não está sendo alimentado como um Tamagotchi, mas ele será no futuro. Estou tentando organizar o conteúdo para fazer Isso é muito legal. né? O bichinho virtual, desculpa, gente. Exatamente um bichinho virtual no Instagram que a gente tem, né? Não a gente tem que alimentar, né, os bichinhos virtuais. Não está sendo alimentado, mas tem uns cenários legais aqui, ó. Tem um conteúdo bacana, né, Ana? Então, Ana Aran underline A, não é isso? Ana Rangel. Procurar, né? Se jogar no YouTube, tem LinkedIn também, né? Você tem LinkedIn? Tem LinkedIn. Eu digo legal ver o LinkedIn, porque é o seguinte, né? Às vezes a pessoa tá vindo aqui, e até do Paulo foi legal porque foi a iniciativa dele, né? Aham. É legal ver o posicionamento, né? A Ana é um profissional aí, um especialista que a gente vinha falando. Né? E aqui tem toda a experiência dela, que é várias produtoras que ela trabalhou e tal, né? Então é legal para ver como é que ela se posiciona, como é que ela se coloca, né? Então você que tá querendo, né, se posicionar, tá aprendendo aí, às vezes é legal ter referência. Entra no dos outros mesmo, dá uma olhada, clica nos links, entendeu? Vai ver, vai descobrir como é que você se posiciona, né? Não, e eu acho eu acho válido porque eu também tô tendo que fazer isso. Eu acho que Isso, todo mundo. tá nesse Eu também. processo, né? Eu também. Tá? Então, assim, é um processo de troca, né? Eu acho bem interessante. E eu acho que a gente precisa sempre. Foi o que eu falei, a gente tem que olhar alguém que a gente veja um pouquinho além da gente, né? Então, assim, eu olho os Instagrams dos outros e fico pensando, esse cara aqui, ele teve a sacada, sabe? De Legal, começar a legal. pensar melhor Eu também. Eu como é que também eu faço penso as assim. coisas, né? Uhum. Agora que eu vi que a minha luz apagou e eu não percebi, tem mais. É? Eu sou Eu boa. acho que essa luz não estava acesa, não. É Pelo porque menos eu é a tô minha percebendo que tá sensação, não ficando sei. escuro. E aí eu tava assim, mas eu tinha posto uma luz extra. Eu vou deixar essa luz acesa, senão eu vou ficar no escuro com você. Mas, enfim. Legal, deixa eu te perguntar mais uma coisa. No caso do pessoal, né? Às vezes tem alguém aí querendo trocar uma ideia, você abre canal para trocar uma ideia, a pessoa pode te mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram. Como é que, né, sobre cenário, sobre o mercado de animação. Às vezes a pessoa tem dúvida, né? Pode procurar ou não? Porque você pode falar não também, não tem problema. Eu acho que não tem problema nenhum. Manda mensagem, perguntar, sabe? No que eu puder ajudar, no que eu tiver alcance. Gente, eu não posso dar emprego para as pessoas, eu não tenho uma produtora. Não, mas você pode dar informações. Mas Informações eu já é posso dar muito rico. E informação. hoje a gente está na era das informações, Ana. Isso é precioso. Não, eu falo isso porque, assim, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria um trabalho e tal, me arranja um trabalho. Eu falei, não vou poder fazer isso por você. Posso te indicar, tipo, lugares que você pode mandar seu portfólio, Muito né? bom, muito bom. Isso aí, é essa conversa que é legal. E essa conversa que eu acho bacana acabar instigando todo mundo, né, a se conversar, né, através do YouTube aqui, do Instagram, né? Tipo, ó, meu, vai trocar uma ideia, né? Pergunta mesmo. Eu mesmo tava aqui com a Débora, né? Tava conversando com a Débora, por ocasião de chamar ela para trocar uma ideia aqui no canal. Eu falei, Ana, falei, ô Débora, dá uma olhada no meu Demo Reel, porque, né, eu fiz o Demo Reel novo, tô querendo, né, pegar freela aí de animação, o que você acha? E é isso, entendeu? Na verdade, o bacana dessa aproximação, da ideia dessa aproximação, é mostrar que a gente sempre fez isso, na verdade, né? A gente sempre trocou ideia entre nós, em uma ocasião mais, outra ocasião menos, né? E através dessa conversa que a gente cria as conexões necessárias para chegar no trabalho, chegar né, a melhorar a apresentação e tudo mais, né? E às vezes a pessoa fala uma coisa que, assim, você não passou na sua cabeça. De verdade, sabe? Exatamente. A Às vezes experiência do outro, né, como espelho, verdade, ótimo. que às vezes a pessoa fala assim, você já pensou em procurar... Eu não sei se vocês estão ouvindo fogos, isso está acontecendo no Aqui jogo do também, Brasil. aqui também. Né? Uhum. Mas aí a pessoa às vezes fala alguma coisa que meio que dá um estalo. Você fala, putz, sério, é isso, eu podia estar
focando nessa área, né? Ou, seu trabalho vai muito para esse lado aqui, então talvez seja interessante, né? Tem gente que tem um caminho muito óbvio, assim, né? De você olha e falar, esse cara adora isso, ele vai fazer muito bem isso, sei alguém que vai querer trabalhar com ele. E aí você, né, dá um toque. Mas isso daí varia muito. Também não tem como adivinhar tudo, né? Mas eu, pessoalmente, sempre apoio a galera nova. Espero que mais gente entre, né? Não dá para ficar um monte de gente travada no tempo fazendo. É assim que o mercado evolui, é assim que Sim. Agora tá rolando uma coisa aqui na Split, que a gente tá fazendo cenários 3D, entendeu? Com acabamento por cima 2D. Então, vão surgindo, né, maneiras e Sim. pessoas novas, né? Veio um diretor de arte novo, trouxe isso aí, foi mó legal, entendeu? Não, e eu super apoio. Essa coisa de usar o 3D como base também, cara, assim, eu só não uso mais porque eu ainda tenho muitas coisas para aprender. Tem algumas Isso. coisas que eu tô melhorando, Eu né? também, eu tenho muitas coisas para aprender, vixe Maria. Mas eu vou olhando a lista e falo, cara, tem que tentar achar algum tempo para conseguir focar nisso, porque vai fazer muita diferença, sabe? Sim, Vai sim, melhorar muito. muito Mas bom. enfim, Posso te perguntar então as 3 perguntas finais aí que eu costumo pode. fazer? Então tá bom. A primeira pergunta é arte, né? O significado pessoal de arte para você. Eu falo sempre pessoal porque senão a gente fica Conceito naquela de estética da arte. exatamente. Eu tenho que falar de artes como intelectual. Não tem porra nenhuma. Você tem que falar de arte para você, né? Porque você é um artista, né? Você, Ana, eu, Bruno, os artistas, e temos uma visão pessoal desenvolvida, super aguçada sobre arte, que é isso que me interessa, não porque eu li no livro do sei lá quem que arte é isso, né? Então eu quero saber justamente qual que é a sua visão, né? Da arte, o que que a arte é para você. A primeira pergunta é essa, tá? Ó, arte para mim é o que consegue ultrapassar suas barreiras. É o que você bate o olho e você não simplesmente vê algo, ela consegue te penetrar, sabe? Ela transcende alguma coisa em você e te toca lá dentro. Então, para Uhum. mim, a arte é uma coisa que você olha, ou você se vê refletido, Muito ou bom. ela ataca você de algum jeito em que uma parte que você é inconsciente, que às vezes você não tem Sim, sim. consciência daquilo, é É tocada. uma metafísica, assim, o rolê, né? É uma coisa Uhum. abstrata, Isso. mas quando você senta e para pensar por que aquilo te tocou, você começa a entender, sabe? Ela gera um Uhum. processo de questionamento. Eu acho que a arte Muito ela é bom. exatamente isso, uma coisa que te toca e que depois ela gera um processo de por que eu gosto disso, Tá, e sabe? esse aspecto é o aspecto de você como espectadora, né? E o aspecto Isso. de quem faz. O que que a arte significa do ponto de vista de quem faz arte para você? Oh, olha, para mim, ela faz parte do meu próprio processo de identidade. É Isso, doido isso, legal, legal, ótimo, ótimo, ótimo. sabe? Uhum, uhum. A forma com que eu me relaciono, a forma com que eu me contacto com as coisas é baseado muito nisso, em Massa. arte, porque arte é memória também, desenhar é memória, né? Sim, Então sim. você vai lembrar, um dos desenhos que tem no Instagram. Cara, eu tava lembrando de todas as coisas que eu consegui imaginar dos anos em que eu cresci e eu fui desenhando aquilo. E aí tá Tava lá fazendo um gravada a processo. memória, né? Eu fiz um, Afetiva daquilo. eu fiz um Uhum, processo de resgate de memória, sabe? sim, Usando arte. Então eu acho que na verdade é isso. Cria um pouco uma sua identidade. Você acaba contaminando, vamos dizer assim, um pouquinho tudo que você toca de arte, isso. né? Mesmo que você esteja fazendo um trabalho para um terceiro dentro de uma métrica diferente, acaba tendo um pouquinho de você ali, sabe? Não tem como Perfeito, fugir. perfeito, muito legal, muito legal. E é, tendo esse significado, né? Você considera então que o que você faz é arte, obviamente, né? Eu acredito que sim. Eu Uhum, acredito que a arte, a gente pode ver, é uma arte de consumo, mas é uma arte, uhum, né? Não pode ser descartada. Eu entendo que daqui a 30 anos é muito possível que boa parte do material que a gente fez de animação uhum. vai ter muita coisa que ninguém nem
tropeça. Sim, sim. Mas essa arte que você faz, esse seu trabalho de pintura, essas coisas ficam, É, sabe? E é por isso que vale a pena que ver o artista não só como um trabalho que a gente faz de mercado, que é trabalho de consumo, mas como uma isso. coisa muito mais complexa e ampla, Mais né? profunda, mais ampla, exatamente. Uma experiência humana, já é profundo por aí, né? Sim, não, é tudo, sabe? Eu acho Exatamente. que... Porque a gente pode tocar as crianças agora quando elas são pequenininhas e depois a gente vai fazer uma outra animação e Uhum. é a mesma coisa que você sempre assistir filmes que você gosta e depois descobrir que era do mesmo diretor. A Uhum, gente tá se uhum. comunicando, sabe? É Então, assim, mais exatamente. no futuro, E quando o você não faz... condutor, né? Exatamente. Porque mais no futuro, Muito bom. quando talvez você decida fazer uma produção sua, vou fazer um filme meu, vou fazer um curta meu. Às vezes a criança que te viu fazendo material no Miguelzão vai ter alguma Vai lembrar. linha que vai conectar as duas coisas, Muito bom. sabe? E Muito bom. é muito legal isso, muito legal perceber essas coisas. Demais. Bom, e aí a última pergunta não é uma pergunta, na verdade é uma provocação e até uma ideia de mensagem, né, para a gente deixar, porque afinal de contas eu estou gravando tudo isso, vai ficar no YouTube, né? E acho Para sempre. para todos sempre, até os alienígenas, enfim, virem e tal. Mas eu acho que era interessante você falar para quem está começando, né? Uhum. Se vale a pena ser um artista. Aí eu esqueci de perguntar, inclusive, se teve fases em que você desistiu, que pensou em desistir, né? Eu acho que você pode conectar as duas perguntas se você quiser. Uhum. Se teve fases em que você quis desistir, que você se desconectou, seja da arte ou seja do trabalho com a arte, e se você passou por isso, foi aflitivo, quanto foi aflitivo, o que passou pela sua cabeça, né? Olha, me desconectar de arte não é uma coisa que eu acredito que tenha Não é acontecido. Assim, possível. Sim. eu sou muito costurada com isso. Legal, Então, ótimo. Uhum. né, eu posso estar trabalhando de assistente administrativo, muito provavelmente eu vou estar desenhando num cantinho no papel. Faz parte do meu processo de raciocínio. Então, Legal, para legal. mim, É parte integrante da sua experiência de vida, né? Uhum. né? Uhum. Trabalhar no mercado, há momentos em que você fica frustrado porque não tem resposta. Às vezes você Isso, está tentando cultivar isso, alguma isso. coisa Uhum. e aí você não está tendo resposta. E aí isso é muito frustrante, Muito né? bom, muito bom. Sempre falam, Tá, gente, mas a resposta seria o que exatamente? Só para tentar explicar um pouco melhor. porque você prospecta, né? Um ganho futuro Ah, para você poder exato. construir coisas. Exato, exato. Tem os seus sonhos que A estão parte atrelados trabalhista, mais naquilo. pé no chão mesmo, né? Assim, É, questão de é, tipo, né? eu vou construir minha carreira em volta disso aqui, né? Precisa valer a pena financeiramente e tal. Sim, Uhum. porque se você vai construir uma carreira, você tá querendo, você não quer só ser um bom funcionário, né? Não é, Exato, não é o que vai estar exato. no Você seu quer. túmulo, né? Exatamente. Você quer construir uma vida que Em vai estar volta. conectada Perfeito, naquilo. E às perfeito. vezes, como o nosso mercado ele é muito instável, há Isso. momentos que a resposta não é muito boa, E né? essa sensação de instabilidade, ela é horrível, né? Faz a gente Isso. até querer cogitar desistir. Desistir ou pensar, cara, será que eu preciso ficar só nisso, sabe? Você começa Mudar, a né? tentar Ou pensar em mudar. Sim. possibilidades, né? Uhum. Não saiu, Perfeito. estou aqui até hoje, Então é né? porque, né, deu, deu, Desistir. deu certo. De alguma forma, é, Estamos aqui ainda, né? ou como é que é? A equação tá valendo a pena. Até agora tá valendo a pena. Exatamente. Se eu fosse, você falou que você pode dar de conselho, né? Se eu fosse me dar um conselho Isso, isso, comigo isso. começando, né? Uhum. Eu acho que o interessante seria você. Eu entendo que é um processo de dedicação, você tem que se dedicar, É, mas houve momentos em que eu fiquei pensando assim, gente, quanto mais eu vivencio coisas, mais eu consegui enriquecer o meu trabalho. E aí eu sim. sempre falo uma coisa que é muito contraditória. Eu falei, gente, olha só, não fica bitolado, trancado num quarto fazendo desenho, sabe? Vai viver a vida, né? Vai viver a vida. E não é amanhecer mal todos os dias, chapado. Você pode fazer isso de vez em quando, mas assim, experienciar coisas que vão te acrescentar na sua cabeça, Perfeito. memórias
para você conseguir construir. Porque às vezes vai chegar exatamente isso. Um cara, eu quero que você faça um cenário de fantasia de uma floresta. Gente, se você não anda em floresta, se a única base que você tem de floresta é um bando de fotos que você vai pegar na internet, é muito difícil. Né? Você não vai conseguir construir aquilo mentalmente de uma forma tão fácil. Né? Então, quando você começa a criar essas memórias, essas questões, eu acho que fica um pouquinho mais fácil. E financeiramente, eu falo, se você quer trabalhar no mercado de animação, tenha a sua caixinha, sabe? É coisa de tia, mas é verdade, sabe? Uma animação oscila muito, né? Então, como entendi. qualquer artista, Ótimo, não, mas cara, caixinha, isso é uma, na verdade, é uma dica preciosa para qualquer um, né? A ideia de que você tem a sua própria economia ali, né? Tem a sua maneira de se reinvestir, né? É porque eu falo isso porque o que acontece? Às vezes a gente vê que a carreira tá bem e a gente relaxa. Mas a nossa carreira oscila e oscila muito. É tipo, tem muito trabalho e depois não tem nenhum. Vai voltar a ter? Vai voltar a ter, tá tudo certo, vai acontecer, sabe? Mas às vezes você não consegue calcular. Então, se você tiver alguma coisa que te dê uma tranquilidade financeira, você consegue navegar isso de uma forma menos desesperada. E isso influencia extremamente negativamente no processo criativo, né? Então, não deixar que essa onda, né, de ansiedade, né, não, atrapalhe seu momento criativo, seu momento de estar criando, de estar pensando na arte ali, né? E não, puxa, mas, né, se eu pegar esse trampo aqui, né, puxa, vai demorar muito, né? Então, preciso pagar aquela conta. Infelizmente tem essa equação que não fecha às vezes, então é bom ter uma economia pessoal. Isso é interessante porque cai muito no que eu costumo falar pra galera de você não trabalha em projeto nenhum, o projeto que você trabalha é o seu projeto, é um projeto de vida, é um projeto de arte, né, onde você constrói a trajetória, né? Isso que você fala é muito importante, porque tem um glamour, né? Eu trabalho na Disney, eu trabalho no Amigãozão, eu trabalho não sei o quê, e no fim, na hora que acaba, você vai tomar um pé na bunda do mesmo jeito, entendeu? E eu não tô falando de forma negativa, a vida é dessa forma, né? E aí, interessante é que você pense na sua trajetória como sua, né? Então você tem gerência econômica também nisso, né? Sim, você precisa ter uma gerência econômica e até mesmo para situações que são um pouco adversas. Se o que você está ganhando paga suas contas, mas só paga suas contas, né? É complicado, porque se o seu computador parar, você não tem mais trabalho. Então, assim, sim, você tem que ter alguma coisinha. E isso eu acho que quanto mais cedo a pessoa que está começando tiver, melhor. Porque pode ser pouco, mas você tendo essa noção, essa consciência, você vai olhando o mercado e olhando as coisas de uma forma um pouquinho mais diferente, sabe? E eu acho isso realmente válido. É um conselho bem conservador, mas ele é sincero. Não, ele é conservador, mas ele está inserido num campo econômico capitalista extremamente volátil, né? Sim. E aí, então, acho que esse conservadorismo que você fala, ele é o básico, na verdade, né? Eu não sei nem se dá para chamar de conservadorismo, viu, Ana? Porque no contexto é o básico, assim. Se você quer ir nessa selva aí, meu, vai com a facão, pelo menos, porque senão, né? Porque senão você fica muito fragilizado. Senão alguma coisa vai acontecer e você vai ter que dar pausas ou ir para outro caminho de carreira ou topar um trabalho que é muito desagradável de você fazer, porque você não vai ter mais direito de escolha. Vai ser só aceitar, né? Então, para você ter um pouquinho de opção, um pouquinho de gerência, eu acho que é fundamental. Perfeito. Ana, eu ficaria conversando com você horas. Muito legal. Obrigada. É sempre muito agradável. É muito legal ver você trabalhando. Puxa, me surpreendi muito aí no seu processo. Vê se você posta no Instagram, porque a galera vai cobrar, hein, meu. Pode deixar. Coloca no Instagram os dois, né? Conversa com o Del Rey lá e tal, ó. Foi essa arte que eu fiz aí. Ela é bacana, porque daí a gente faz um espelhamento de trajetória, né? Então, o pessoal que viu no YouTube vai lá e vice-versa, né? Muito obrigado. Eu vou te convidar, obviamente. De repente a gente pode pensar numa conversa em que você faz um cenário só pra gente poder ver. Talvez possa pensar uma outra
outra maneira de expor numa segunda conversa. Mas valeu aí pelo incentivo aí do canal, tá? Valeu pelo seu tempo. Muito obrigado e se despede aí, fica à vontade. Não, eu agradeço pela oportunidade, foi ótimo, assim, né? Foi uma experiência para mim também, eu não tenho costume de ficar desenhando enquanto converso, então para mim é uma coisa que fiquei assim, né? Legal, Então, foi legal, né, nesse sentido, foi uma novidade para mim também. E eu espero, cara, faça muito sucesso, eu espero que todo mundo venha ser entrevistado por você no canal, né? E tenha muito tomara. conteúdo e se torne um polo mesmo de conhecimento, sabe? De troca de experiência e que o pessoal consiga usar como base. Eu acho bem legal essa ideia. Olha, faço as suas palavras a minha voz aí, tomara também. Tá Obrigado certo. mesmo, viu, pelo apoio. Muito bom falar com você aí. Tá. Valeu, Ana. Obrigadão, rapaz. Tchau, tchau. A gente, Beijo. só pra falar, eu ia falar, bom fim de ano pra você, mas esse vídeo não vai provavelmente ser esse ano, mas aí a galera sabe que o vídeo é gravado, não tem problema nenhum, e a gente fala as coisas aqui de forma clara, então é isso, tá bom? Bom fim de ano pra você. Bom fim de ano, boas festas, né? Espero Valeu, que tá bom. seja tudo muito tranquilo por aí, tá Então bom? tá bom. Eu vou te avisando aí conforme for publicando os vídeos. Tá, e qualquer coisa você me fala. Tá Tá bom, bom? Ana. Valeu, beijo. Um Tchau, tchau. beijão. Tchau, Obrigado. tchau.